Bom dia a todos, que a graça do Pai de Cristo continue superabundando e reinando em nossas vidas. E hoje nós vamos dar continuidade acerca do valor dos quadros. No nosso último encontro, dentro dessa perspectiva do valor dos quadros, nós trabalhamos um quadro baseado no Evangelho de Marcos. E lá no quadro que foi colocado, nós percebemos que o Evangelho de Marcos ele se divide em duas seções. Primeiro, que Jesus veio para servir, e a segunda veio para dar a sua vida. Então, o Evangelho de Marcos ele estava centrado em revelar a identidade e a natureza de Jesus. E como consequência, a igreja tem que estar fundamentada como a sua principal missão, mergulhar em crescer no conhecimento de quem é Jesus. Nós falamos isso. Quando a igreja ela mergulha nesse entendimento de quem é Jesus, a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira natureza, a própria evangelização, a própria vida de oração vai estar em conexão, em harmonia, em equilíbrio com a vontade de Deus. Dando continuidade na importância dos quadros, que nós falamos no encontro anterior, que o quadro ele tem o seu valor porque ele nos estimula e ajuda e tem um poder de fixação melhor nas nossas memórias. Quando nós pegamos um determinado texto, um determinado capítulo ou um determinado livro, como vamos continuar fazendo hoje com a primeira carta de Pedro. Então você vai perceber hoje que nessa primeira carta de Pedro, e se você fosse fazer a leitura, aqui nós não vamos ter esse tempo, mas você pode se sentir encorajado e desafiado ao chegar na sua casa hoje, já serve até para preparação para a ceia, tirar um momento de oração e leia toda a primeira carta de Pedro. E você vai chegar a essa conclusão dessa tríplice divisão, aonde vai falar sobre salvação, como está aí no quadro, salvação, submissão e sofrimento. Ela vai falar muito do sofrimento. Eu não sei se vai dar tempo de nós trabalharmos todo esse quadro hoje, mas nós vamos priorizar essa primeira parte sobre a salvação. Por quê? Porque essa primeira parte sobre a salvação, que envolve os privilégios da salvação, os produtos da salvação e o processo da salvação, que está revelado em cada uma dessas partes, no capítulo 1 até o capítulo 2, no versículo 10 do capítulo 2 desta carta, vai servir como uma base, como um fundamento para que nós usemos corretamente e nos posicionemos nas várias situações do dia a dia de maneira correta, diante do governo, diante da sociedade, diante de um relacionamento conjugal. E isso vai nos enxergar também os privilégios da salvação, o produto da salvação e o processo da salvação vai fundamentar a usarmos as lentes adequadas para quando o sofrimento bater à nossa porta, quando os dias maus chegarem à sua casa, quando os dias maus chegarem ao teu contexto familiar, ao teu contexto de vida cristã. E aí eu percebi, ao estudar essa primeira carta, que ela desmonta esse evangelho coach, esse evangelho antropocêntrico que tem se propagado cada dia mais no Brasil e no mundo. Eu tinha um pastor que ele falava que Deus trabalha às vezes nas nossas vulnerabilidades, e esse evangelho coach, ele vem pegar essas vulnerabilidades e colocar como um bebê e balançá-lo, ou seja, acariciá-lo, como se isso fosse lhe proporcionar algum tipo de amadurecimento. Aí cria-se, sabe o que? Crianças imaturas e mimadas, porque elas foram o tempo todo, elas não souberam lidar com o não souberam lidar com a confrontação,
E essa carta, ela desmonta toda essa perspectiva. Então, vamos analisar, primeiramente, que o principal propósito, nós vamos começar de trás para frente. Alguém abra lá no capítulo 5 dessa carta, no versículo 12. Nós vamos mostrar de cara que Pedro está escrevendo para 5 regiões da Ásia Menor, que hoje seria a atual Turquia. E ele vai revelar isso logo no primeiro versículo, que ele vai mostrar quais são esses lugares para qual ele está destinando essa carta. E esses irmãos estão dispersos por causa da fé deles em Jesus Cristo. E aí lá no capítulo 5, no versículo 12, quem encontrar pode ler. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Quem encontrar, fique à vontade para ler. O principal objetivo que Pedro escreve essa carta é encorajar a esses irmãos. Ele não vai negar que eles têm que estar no posicionamento certo diante das várias relações que eles experimentavam no dia a dia, e que em decorrência da sua fé, a qual eles estavam aliançados com Cristo, isso levaria eles a experimentarem alguns tipos de sofrimento. E em momento algum, o apóstolo Pedro vai anular, separar sofrimento da graça. E aí, quando ele vai fechar essa carta, ele vai mostrar qual o principal propósito de ele escrever essa carta: encorajar esses irmãos a permanecerem na genuína graça. Aí no finalzinho desse versículo ele diz: mantenham-se firmes na graça. Esse deve também ser o nosso principal objetivo como igreja, de uns para com os outros, encorajarmos uns aos outros a mantermos firmes na genuína graça de Jesus. Então, isso levaria esses irmãos a permanecerem, a crescerem em santidade. Então, às vezes nós temos uma noção de que vamos crescer em santidade quando nós estivermos dentro do barco e o mar estiver o tempo todo calmo. Porque vê, analisa, se vocês, no contexto de sua vida cristã, passassem por alguns momentos turbulentos que você ou passou ou você está passando, você sentiria a necessidade gritante, urgente de orar como você ora e tem buscado a Deus? Eu daria logo a minha resposta: provavelmente não. É quando o negócio aperta, irmãos, que nós olhamos para nós mesmos e tudo que nós temos é a graça de Deus. E é nessa graça que nós temos que nos apegar com toda a nossa fé, com toda a nossa força, porque vai chegar uma hora que, por soberania e propósito de Deus, todos os recursos humanos vão falhar. E quando todos os recursos humanos falharem, não vai sobrar mais nada. E aí nós vamos compreender que o tudo que nós temos é a graça. O tudo que nós temos é a graça. Por isso nós devemos nos manter firmes nela. E é interessante que você vai observar aí no quadro que primeiro ele trabalha com alguns privilégios. Isso aqui é altamente doutrinário e enriquecedor para a igreja. Vamos agora lá para o primeiro capítulo. Nós não vamos ler todos esses versículos que estão aí no quadro. Nós vamos ver alguns textos. Primeiro, no capítulo 1, ele vai ressaltar da eleição que é feita pelo Pai e da
do resgate que é operado pelo Filho e da aplicação desse resgate que é feito pelo Espírito, santificando esses eleitos. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito de Deus aplica essa redenção nos corações do eleito, santificando-os, levando-os a uma submissão e a olhar para o sofrimento firmes na graça. E esse é o nosso desafio diário. Nós fomos eleitos. E como saber se eu sou eleito? Eu vou perseverar nessa graça. Eu sou alcançado pela essa graça e me mantenho nessa graça, guardado pelo poder de Deus. E isso me leva a perseverar a todo e qualquer momento. Não porque eu sou forte, mas porque a graça me faz forte. Ela é pedagógica, ela me capacita a perseverar. Às vezes nós, até no momento da perseverança, como ainda não estamos com corpos incorruptíveis e glorificados, nós temos em alguns momentos uma falsa interpretação de que a nossa perseverança é fruto do nosso braço forte. A nossa própria perseverança é fruto exclusivo da soberania de Deus, manifestada pela sua graça e bondade. Você nunca sentiu às vezes assim, eu estou perseverando, olha como eu sou forte. Lá no íntimo a gente tem um resquício, e isso é altamente pecaminoso. Isso mostra o quanto nada somos e nada podemos fazer sem a graça revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, depois que ele mostra essa ação trinitariana, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em conjunto na salvação e formando o seu povo para si mesmo, para a glória do seu nome, para que esse povo aprenda a se submeter e a lidar com o sofrimento que surgir na sua caminhada, como é o contexto aqui dos ouvintes imediatos, e o nosso caso também como igreja do Senhor. E ele vai começar agora a nos trazer, do versículo 3 em diante, ele vai mostrar alguns privilégios que nós herdamos dessa salvação. Mas não tem nada a ver com questões físicas ou materiais. E bem aí, isso vai quebrar esse evangelho que é pregado em algumas igrejas, aonde as pessoas pregam dizendo: venha para Jesus e todos os teus problemas serão resolvidos. Quebra, porque primeiro, o primeiro benefício do versículo 4 e do versículo 3 e do versículo 4, ele vai mostrar que nós fomos eleitos, nós fomos regenerados para uma viva esperança. Então, o primeiro privilégio que Pedro vai trabalhar nesse quadro aqui é a obra da regeneração. E o que seria a regeneração? A gente vê, por exemplo, lá em Tito, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: e ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Mas João 3 vai nos mostrar com mais clareza o que é essa obra regeneradora. Alguém sabe me dizer o que aconteceu lá em João 3, com quem que Jesus conversa? E ele fala sobre algo que teria que acontecer, mas aí ele mesmo sendo mestre de Israel, não compreende o que Jesus estava falando. De quem que eu estou falando? Nicodemos. O que Jesus disse que teria que acontecer na vida dele? Nascer de novo, nascer do alto. Ou seja, esse primeiro privilégio, essa obra da regeneração, é o transplante do coração que o Espírito de Deus faz, aplicando as verdades cristocêntricas na vida do pecador. Não é apenas colocar uma ponte de safena ou um cateter, é um transplante do coração. Porque às vezes tem pessoas que não precisam do transplante, falando fisicamente. Meu sogro agora colocou um cateter, porque as veias do coração estavam
quase que entupindo totalmente. Mas nesse caso, houve a necessidade do transplante do coração, de um novo coração. E Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele fala sobre essa questão, o profeta Jeremias também, de que ele tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Isso é obra da regeneração. Tem pessoas que estão há muito tempo na igreja e não sabem nada sobre a doutrina da regeneração. E essa obra, esse privilégio que fundamenta a nossa vida cristã para nos posicionarmos corretamente, de maneira relacional, nas várias esferas da sociedade e de maneira quando vem alguns momentos de angústia, de dor e desconforto para as nossas almas. E essa regeneração nos aponta para algo extraordinário, para uma viva esperança. Ou seja, nós não ficamos prostrados diante da dificuldade. E Pedro está encorajando, olha qual é o que é interessante. Às vezes, a gente quer encorajar uns aos outros só consolando, confortando. Isso é muito bom e há momento para isso, do conforto e do consolo. Mas não tem coisa melhor do que sermos confortados e consolados, às vezes, biblicamente falando, trazendo textos a fundo para que nós pensemos profundamente em meio à dor sobre aquele texto. Eu estou concluindo o livro do profeta Isaías, e lá no capítulo 58, ou foi o 59, e aí quando chegou no finalzinho eu li um texto que se repete esse texto em Apocalipse, que fala que Deus será a nossa luz continuamente, que não haverá mais o sol e nem a lua. E aquilo inundou profundamente o meu coração diante de todas as ansiedades que eu estava enfrentando naquele exato momento. Vocês entendem como a palavra de Deus, ela é poderosa para diante do que nós estamos enfrentando, seja ansiedade, preocupação, aquilo que nos traz algum tipo de angústia, e Deus nos acerta com um alvo perfeito, com a sua palavra, trazendo quietude, paz de espírito para as nossas vidas, porque sem essa paz e sem essa quietude, nós não conseguimos nos posicionar de uma maneira agradável a Deus. Então, primeiro privilégio, a regeneração, que ele trata no versículo 3 e o 4, e essa regeneração nos leva para uma viva esperança. Mas é interessante que ele vai falar que nós herdamos uma herança. Logo nos primeiros versículos ele vai mostrar 3 características dessa herança: que ela é incorruptível, ela é sem mácula e ela é imarcessível, ou seja, inalterável, que ela não perde o seu cheiro, ela não murcha, ela não perde a sua beleza. E isso vem para também, irmãos, acalmar o nosso coração, porque quando nós falamos de herdar uma herança, o que nós temos corrido continuamente no nosso dia a dia? Para a nossa subsistência. O trabalho para recebermos o salário no final do mês, a construção de uma boa casa, e nada disso é pecaminoso, mas há momentos que parece que no meio da caminhada, essas coisas vão sendo atropeladas dentro do nosso entendimento e nós vamos nos angustiando e vivendo com um propósito maior, correndo atrás dessas coisas desesperadamente. Então é momento de pararmos para analisar que nós somos herdeiros de uma herança incorruptível, sem mácula e inalterável. Para que isso, irmãos? Para quando vier a tribulação, nós possamos saber e acalmar os nossos corações diante das tribulações da vida. Umas 2 semanas atrás eu estava meio atribulado por essas questões, e não tem outro meio, irmãos. A palavra de Deus, ela tem o poder
de nos acalmar e de nos redirecionar. Ela não só acalma, ela nos acalma para poder nos redirecionar, respirarmos fundo e dizermos obrigado, Senhor, porque eu estava trilhando por um caminho perigoso, com essas várias perspectivas simultaneamente no meu coração. Então eu queria trabalhar principalmente esses três privilégios, mas teriam mais a serem revelados aqui. A obra da regeneração, que nos leva para uma viva esperança e que nos faz compreender que nós somos herdeiros de algo muito maior do que almejamos nessa esfera humana e carnal. Então, isso nos leva a uma reflexão. Se nós somos herdeiros de uma herança que é incorruptível, sem mácula e inalterável, como lidar com as tensões da vida quando eu tenho alguns desafios a serem alcançados? O problema não são os desafios financeiros, projetos de vidas, sonhos que você quer realizar. O problema é nós nos esquecermos de que, ao correr atrás dessas coisas, nos esqueçamos que somos cidadãos dos céus, vivendo ainda nesta terra. Esse é que é o desafio. E o problema é que às vezes nós vamos sem nenhum filtro, sem nenhum crivo, e acabamos nos esquecendo de que somos cidadãos dos céus, vivendo por pouco tempo ainda nesta esfera. E qual é o problema disso? O problema é que nós acabamos negociando princípios e valores nas nossas tomadas de decisões. É por isso que quando chega período de política, a pessoa não se importa mais, algumas igrejas não se importam mais, alguns líderes, alguns pastores não se importam mais, desde que haja algo em troca em relação ao seu voto. E acha tudo muito normal. Faz a negociada no dia e à noite está ceando na casa do Senhor, como se nada tivesse acontecido, como se não fosse pecado. É porque perdeu-se o filtro, se esqueceu de que é um cidadão dos céus, vivendo nesta esfera. Então, nós observamos que tudo isso ele vai relacionar, e um outro benefício, aí eu gostaria que você olhasse no texto aí, acompanhasse no texto da primeira carta de Pedro, que ele vai mostrar um outro benefício que isso também nos faz sermos encorajados. Alguém pode ler o versículo 5, um outro benefício que Pedro revela aqui para os seus ouvintes imediatos. Versículo 5. Capítulo 1. No primeiro capítulo. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Isso aqui tem a ver com o que eu falei anteriormente sobre a nossa perseverança. A palavra guardado dá a ideia de ser guarnecido por Deus, protegido por Deus. Deus nos capacitará até aquele grande dia, naquele dia do seu retorno, onde todas as coisas serão consumadas. É interessante que esse texto entra em conformidade com o que Paulo escreve aos Efésios, que aquele que começou a boa obra há de completá-la. E é interessante, é impressionante como as pessoas pegam esse texto de maneira isolada, para aplicar em projetos de vidas particulares. Ali tem a ver com a obra da redenção, que uma vez foi iniciada na sua eleição, que Ele te chama, leva você a crer, você agora está perseverando, e Ele está dizendo: olha, você é guardado, você é guarnecido, você é protegido, você é capacitado por Deus para perseverar até o fim. Por isso que uma das doutrinas que, desde novo convertido, as pessoas nunca me ensinaram, mas o Espírito de Deus sempre me deu muita convicção sobre a perseverança dos santos. E aqui, mas como é que eu posso ter paz, ter tranquilidade na consciência, mesmo sabendo que eu erro constantemente diante do meu Deus, mesmo sendo eleito de Deus, e ter a paz de espírito, a tranquilidade na minha caminhada de vida cristã,
e saber que eu vou perseverar até o fim? É porque existem textos como esse, que nos mostram que Deus não só me chamou, mas Ele se responsabiliza de nos guardar na caminhada, de nos capacitar até o fim. Isso é motivo de alegria, irmãos. Então, por isso, quando você se encontra desanimado, não é o seu desânimo que vai fazer você parar. Não é a sua fragilidade, não é a minha fragilidade, pois maior o que está em vós do que o que está no mundo. Então, um outro benefício é essa ação capacitadora de Deus, por meio da graça em Cristo, de nos fazermos continuamente perseverar. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas um tempo atrás, eu pensei em desistir da vida cristã. Mas quando você nasce uma vez da água e do Espírito, você não consegue desistir da vida cristã. Você não consegue desistir da vida cristã. Você tenta, mas maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E aí você compreende que agora você foi comprado por um preço alto e não tem mais volta, nem tem mais como retroceder. Agora eu queria falar com vocês sobre o produto, ou os produtos da salvação. Lá no capítulo 1, versículo 13 ao 25, eu gostaria que alguém pudesse ler o versículo 18 e o versículo 19. O que ele está falando sobre esses produtos, ou esse produto da salvação? Alguém pode ler o versículo 18 e 19 do capítulo 1. Encontrar. Que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou recursos resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. Lá na carta aos Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há a remissão do pecado. Então Pedro está mostrando aqui que o principal produto dessa salvação é o sangue de Jesus. E no Antigo Testamento nós sabemos que o sangue daqueles animais que eram derramados apontavam pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está falando do preço de um resgate, e ele está fazendo um contraste com dois metais preciosos, o ouro e a prata, que apesar de serem preciosos e até ter uma certa durabilidade, mas com o passar do tempo há um desgaste e há uma corrupção. E ele está falando que o sangue de Jesus, que nos resgatou, é muito mais importante, duradouro e incorruptível em relação a tudo aquilo que encanta e seduz o nosso coração. E ele está mostrando que nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata do mundo seria suficiente para nos resgatar do pecado e da morte. Mas o sangue de Jesus tem todo o poder para resgatar o pecador da escravidão do pecado e do reino da morte. Então ele está mostrando isso. É isso que a igreja precisa estar se fundamentando para se preparar para os dias maus na sua vida. O sangue de Jesus, ele é o fundamento da minha e da sua salvação. Nós precisamos compreender isso. Um escravo naquela época, no Império Romano, ele podia ser resgatado pelo pagamento de uma certa quantia em dinheiro, mas nós só podemos ser resgatados do pecado mediante o sangue de Jesus. E aí ele vai mostrar de que nós fomos eleitos, nós fomos resgatados por uma semente que não perece. Primeiro ele fala do sangue de Jesus, fazendo um contraste em relação aos metais preciosos, mostrando a fragilidade de tudo aquilo que nos encanta nesse mundo, mostrando a superioridade do sangue de Jesus.
de que relacionamento com Deus não tem nada a ver com obras humanas. E como nós falamos muito nisso, mas como nós, volta e meia, temos uma compreensão errada e tentamos barganhar com Deus. Tem pessoas que tentam ou acham que porque o seu dízimo tem um valor mais alto, a sua oferta tem um valor mais alto, e isso vai lhe colocar em um posicionamento correto diante de Deus. Isso talvez possa revelar o quão distante essa pessoa esteja de Deus, o quão distante está o seu entendimento acerca do preço desse resgate, da sua própria redenção, da sua própria salvação. Agora, analise lá no versículo 23 ao 25, do mesmo capítulo, e quem encontrar pode ler. Ele vai falar de uma semente que é imperecível, que não perece. Versículo 23 ao 25. Quem encontrar, fique à vontade para ler. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Glória a Deus. Então, nós precisamos compreender que a igreja, ela está fundamentada em Cristo, mas um Cristo revelado nas Escrituras, porque dependendo do arraial que você frequenta, pode ser apresentado vários tipos de Cristo, mas o Cristo a qual nós estamos compartilhando aqui nas Sagradas Escrituras é a maneira como ele foi revelado na mesma, e ela foi revelada por meio dessa semente que é incorruptível. Então nós precisamos zelar pela sã doutrina, porque quanto mais nós compreendemos, eu gosto de estudar muito sobre a plena divina humanidade de Jesus, porque quanto mais não é que eu entenda na lógica a dinâmica da relação dessas duas naturezas, mas é que eu me edifico nelas, e isso me ajuda a estar numa dinâmica diante de Deus. Quanto mais eu mergulho no estudo de quem Jesus Cristo é, da maneira como ele se revelou nas Sagradas Escrituras. E a igreja precisa mergulhar nas Sagradas Escrituras, não apenas para estudar textos agradáveis, palatáveis. Eu não sei se foi o profeta Jeremias que fala que ele comia a palavra e que no seu começo era com mel e logo depois era com água amargo. Então vai ter porções das Sagradas Escrituras que naquele determinado dia que você vai ler, ela vai ser amarga. E isso não quer dizer que Deus não esteja falando e não esteja gerando crescimento e amadurecimento. É por causa dessa posição da igreja que surgiu uma febre. De vez em quando eu vejo em algumas livrarias, diminui um pouco, aquelas caixinhas de promessas. Vocês sabem aquelas caixinhas de promessas? Aquilo ali é totalmente herético, irmãos. Só não tem o nome de heresia. Aquilo ali leva você a ser um crente mimado, né? Porque só são textos legais. São só textos legais fora do seu contexto. Aí várias tirinhas, né, para o ano todinho, né, para os 365 dias. Aí eu vou lá, vou ver o que Deus vai falar hoje. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas aí eles engoliram a primeira parte. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós. Entendeu? Olha a desonestidade, olha como as pessoas elas estão tentando burlar Deus para encaixar os seus próprios desejos e vontades. Então,
muito cuidado com caixa de surpresa, alguns autores que trazem um romantismo em alguns livros, evangélicos, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas você vai em algumas livrarias aqui, tem seções, eu observei, uma grande livraria que tem de São Luís, como dá dinheiro, eles não estão preocupados se o camarada ensina a doutrina bíblica ou não, o negócio é dinheiro, é uma questão mercadológica. Tem uma seção lá que é só desses autores, é a autoajuda gospel, está lá, aquela seçãozinha lá. Quando eu vou, eu nem chego perto ali, porque eu sei que é gastar dinheiro. Então, se um dia você for e perceber, não vá lá não perca seu tempo. Aquilo ali você vai só gastar dinheiro. Você não vai crescer e muito menos se preparar adequadamente quando vier o sofrimento por causa da tua fé em Jesus Cristo. Não tem sustância, não tem sustância. Aí vem por último o processo da salvação. Então nós vemos os privilégios. Tudo isso ele está falando nessa primeira divisão aqui, ó, sobre a salvação, os privilégios. Quem se lembra quais foram os privilégios que nós falamos? Regeneração. E essa regeneração nos leva para onde? Para uma viva esperança. E essa viva esperança nos leva a sermos encorajados, porque ele nos mostra que nós somos protegidos por Deus até a manifestação daquele grande dia. O final do versículo fala, ele começa dizendo que somos guardados por Deus até se manifestar aquele grande dia, a consumação de todas as coisas. E isso mostra que a nossa vida cristã está fundamentada exclusivamente na ação soberana de Deus revelada na graça de Jesus Cristo. E aí nós falamos sobre o sangue de Jesus, que nos leva a compreender e sermos profundamente gratos, porque nós fomos resgatados, não por qualquer ação humana, mas mediante algo que é mais precioso do que ouro e prata. É interessante que Pedro, além de fazer um contraste do sangue de Jesus em relação ao ouro e à prata, em outros capítulos ele vai fazer um contraste não do sangue, mas da fé desses irmãos, dizendo, olha, a fé de vocês é mais preciosa do que o ouro e a prata. E isso nós precisamos nos lembrar diante da dor, da angústia e do sofrimento. Porque se você tentar vencer a sua angústia, a sua dor e o seu sofrimento, mentalizando de uma espécie de budismo gospel, porque tem pessoas que ficam mentalizando o seu problema em cima do vácuo. Não, mas é em cima da palavra. E é a palavra que vai fazer o efeito, vai ter a eficácia, não necessariamente para resolver de imediato aquele problema, mas nos colocarmos em um posicionamento correto, um posicionamento de fé, fundamentado naquele que nos resgatou. E aí ele fala agora sobre o processo da salvação. Agora, abra lá no capítulo 2, é um texto muito conhecido, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, quem pode ler? É até 10h30, só vai dar para fechar com essa parte aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Quem pode fazer essa leitura, por gentileza? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Percebam que do versículo 1 para o versículo 2, Pedro, ele está agora fazendo o seguinte, ele está dizendo, o que nós devemos tirar, nos despojar, e o que nós devemos agora desejar. E aí tem até uma frase, né, que você é o que você come. Você já viu? Os nutricionistas gostam muito de usar essa expressão, você é o que você come ou o que você se alimenta. Talvez até no curso de enfermagem também tenha alguma disciplina relacionada sobre isso. Mas é interessante que aqui a ideia, dos versículos anteriores do capítulo 1, a ideia de que nós fomos
gerados pela palavra incorruptível, revelada em Jesus Cristo. E agora, o processo da salvação, que é para gerar crescimento, não pode ser diferente. Somos gerados pela palavra e crescemos pela palavra. Entende? Não tem mistério. Então, não é missão da igreja trazer algo novo para a igreja. Nós podemos trazer novas metodologias, novas formas, estratégias, tudo bem, sem nenhum problema. Mas a essência é a mesma, a essência da mensagem cristocêntrica para a igreja de Jesus Cristo. Então, somos gerados pela palavra e crescemos nela. E qual é a ideia que traz aqui? Pedro, ele está agora passando daquilo que devemos despojar para o que devemos desejar. Despojar-se do antigo e alimentar-se do novo. Então, percebam que não basta apenas alimentar-se do novo. Primeiramente, tem que haver um abandono do antigo e começar a se alimentar do que é novo. Desejai como crianças o genuíno leite espiritual, ou seja, o leite original, não falsificado. Esse leite, ele está fazendo uma comparação com a palavra de Deus. Em muitos lugares, a palavra de Deus está sendo falsificada, sim ou não? Sim, sim. Não está? Como identificar que a palavra de Deus está sendo falsificada, está sendo adulterada? Né? Tipo o posto de gasolina nessa área aqui de Pastor Lumiar. O que tem de pôr de gasolina misericórdia, gasolina adulterada? Eu já fui umas 2 vezes na oficina e o problema era só gasolina adulterada. Se gasolina adulterada traz problemas gigantescos para o motor do seu automóvel ou da sua moto, imagine a falsificação da palavra de Deus ao ser transmitida para o grupo. Quão sérios problemas isso pode trazer? Isso pode levar pessoas para o inferno, porque levam as pessoas a um distanciamento da vontade de Deus. Esse texto que foi lido pelo pastor André também nos traz a ideia de que, assim como uma criança que vai ser amamentado pela sua mãe pelo leite materno, e ele faz isso com regularidade. E não é só uma vez ao dia, é várias vezes ao dia. Isso nos traz a ideia que aquele que foi gerado pela palavra e deseja crescer pela palavra de Cristo, precisa buscar alimentar-se com regularidade. Não é só o domingo na escola bíblica dominical. Entende? Eu acredito que esse momento aqui serve para você pegar aquele gás, aquele combustível para meter bronca no sentido positivo quando se inicia a semana. Porque se você for esperar se alimentar hoje e chegar ao próximo domingo, e se for sessão que não tem nem a escola bíblica, é a sessão, aí vai ser praticamente 15 dias sem se alimentar. Problema. Porque, querendo ou não, irmãos, muitas decisões nós tomamos errado por falta de sermos instruídos pela palavra. Por falta dessa instrução nos nossos estudos particulares, em nossos devocionais, que o Espírito de Deus aplica no nosso entendimento, no nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela nos torna sábios para a salvação. Timóteo fala isso no capítulo 3, no versículo 15. É a palavra de Deus que nos dá crescimento para essa salvação. Pedro, depois que ele mostra essa questão de que nós somos gerados pela palavra e crescemos na palavra, ele vai nos trazer a ideia da submissão, que nós vamos deixar para trabalhar no nosso próximo encontro. Mas eu queria resumir. Você percebe que essa tríplice divisão que fala sobre salvação, submissão e sofrimento, ela tem uma subtemática específica. Em tudo aquilo que fala sobre a salvação,
está relacionado ao destino do cristão. É interessante que é nessa mesma carta que ele vai dizer assim, olha, portai-vos com temor e tremor durante toda a vossa peregrinação. Nós somos peregrinos e forasteiros, porque os ouvintes imediatos, de fato, eles eram forasteiros, porque eles estavam sendo perseguidos, eles não estavam na sua terra natal, na sua casa, no conforto do seu lar, e aí por isso eles recebem essa carta. Mas se nós formos analisar também, mesmo nós que temos a nossa casa, o nosso trabalho fixo, ou você que é autônomo, mas, num certo sentido, nós estamos em uma peregrinação de fé e precisamos estar nos portando com temor e tremor durante essa peregrinação, para nós não nos envolvermos em questões alheias à vontade de Deus. E isso é muito importante para não nos esquecermos qual é a nossa missão como cristãos. E aí, quando chega a questão da submissão, ele vai mostrar o dever do cristão, né? E aí esse texto está bem claro, que nós não temos mais tempo de trabalhar hoje. E o sofrimento como cidadão, como santo, como pastor e como soldado, que tem a subtemática como a disciplina do cristão. Mas tanto a submissão e o sofrimento, irmãos, eles não vão ser encarados de formas coerentes e eficazes se não tivermos mergulhados na compreensão primeiramente disso aqui, ó. É isso aqui que dá base para esse posicionamento de submissão e nos faz encarar com lentes adequadas o sofrimento que bate à nossa porta. Mas é um sofrimento que é em decorrência da nossa fé, porque ele vai repetir umas 2 ou 3 vezes que se sofreres por fazer o bem, como um cristão, glorifica a Deus. Mas aí também ele diz assim, olha, que não seja como ladrão, como assassino. Talvez se ele estivesse escrevendo hoje em nossos dias, que não como fofoqueiro, como caloteiro, né? Porque tem muitos cristãos que fazem compras e não pagam, nos comércios, nos bancos. Alguns até dizem, daqui a 5 anos meu nome sai do SPC, né? Tudo premeditado. Aonde é que está o habitar do Espírito de Deus aí? Uma mentalidade que faz, uma coisa é um acidente de percurso, outra coisa é você premeditar, fazer uma compra, contando com os 5 anos que o teu nome vai sair do SPC, né? Então, que nós possamos estar sendo encorajados. Então, nós não deu para finalizar, mas nesse e no outro, com a graça de Deus, nós vamos estar finalizando essa subtemática sobre o valor dos quadros na questão da observação e da interpretação e da aplicação das Sagradas Escrituras, tá bom? Que Deus nos abençoe e eu agradeço a oportunidade.